Diante de tantos mortos pela Covid, de todos os mortos, todos os dias, pela Covid ou não, há milhões, bilhões de pessoas no mundo que recorrem às religiões. Vale aqui mencionar a importância das religiões na formação de nosso mundo. A primeira coisa é que as pessoas têm que ter a consciência: o ser humano é tribal, o ser humano é familista. O ser humano, lá atrás, a sua primeira associação foi com a família, a sua família, os seus consanguíneos, contra a família vizinha. E ele foi expandindo a vida social. O que eu estou falando isso, não estou tirando da minha cabeça. Na verdade, todos os estudiosos da evolução humana, da evolução social humana, atestam isso. E um dos elementos fundamentais de agregação do ser humano para além das relações de parentesco foram as religiões, são as religiões. Tem aí, as três principais religiões, as três religiões monoteístas, o islamismo, as grandes religiões, o judaísmo e o cristianismo. Mas no mundo existem milhares, já existiram milhares de religiões. Existem sub-religiões, existem pequenas religiões. Em Bali tem uma religião que permite que os seres humanos, hoje, em Bali, eles combinem entre eles uma lógica de ação coletiva para gerir água em plantações de arroz, porque você tem a descida da água de um vulcão, e aí ela vem, quer dizer, quem mora mais no alto poderia se utilizar daquela água de uma maneira a prejudicar quem mora mais embaixo e assim sucessivamente. E o que os seres humanos, qual foi a saída dos seres humanos? Eles têm um deus da água, tem um templo que tem pessoas que estão acima dentro daquela religião, que moram nesse templo. E eles se reúnem e adoram esse deus da água e se reúnem de tempos em tempos, e isso permite com que haja um gerenciamento adequado de como eles lidam com a água. Isso está fortemente documentado em inúmeros estudos. Por que eu estou falando isso? Isso ilustra um aspecto importante das religiões. E as pessoas só falam mal das religiões. Elas são responsáveis por guerra. As guerras sempre aconteceram e sempre vão acontecer. Aliás, elas diminuíram. A literatura mostra que o mundo democrático, a democratização, foi um elemento chave na redução das guerras. Quanto mais democrático é um país, por exemplo, tem uma literatura grande mostrando que nunca houve guerras entre duas democracias. Mas países sempre existiram, sempre existirão. Tribos sempre existiram, sempre existirão. Religiões diferentes sempre existiram, sempre existirão. A crítica moderna às religiões, os chamados neo-ateístas, eles fazem a crítica às crenças religiosas. Dizem que aquelas coisas não existem, enfim, inúmeras coisas sobre as religiões. Mas isso para o crente é o menos importante. Na medida que ele toma parte da comunidade, o mais importante que nós temos que observar nas religiões, do ponto de vista sociológico e também político, mas acima de tudo sociológico, antropológico, é o pertencimento. Uma vez a pessoa pertencendo à comunidade religiosa, aquela determinada comunidade religiosa, aquilo faz bem para ela, faz bem do ponto de vista material, efetivamente ela melhora a vida dela e faz bem do ponto de vista psicológico. E aí, o que ela vai acreditar? Olha, é o de menos. Como em Bali, quer dizer, eles acreditam num deus da água e aquilo permite com que gerencie a vida deles. Quando em Bali o governo lá da região, lá da ilha, decidiu aplicar os princípios da Revolução Verde, eles disseram lá para aquelas comunidades que seguiam na época o Deus da Água: olha, vamos agora aplicar nitrogênio, a plantação de arroz de vocês vai ficar, vamos gerenciar de uma determinada maneira. E interferiram. E a produtividade caiu. Aí o que eles disseram? Olha, deixamos de seguir nossos deuses, Deus nisso. Então, essa crença e esse pertencimento faz com que as pessoas ajam coletivamente. Se você for procurar saber a história do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, ele foi fundado na sacristia da Igreja Cristã Ortodoxa da região da Rua 25 de Março. O Sírio-Libanês, portanto, nasceu em torno
de uma comunidade religiosa. O Hospital Albert Einstein nasceu em torno de uma comunidade religiosa. E que o mais importante para os judeus que fundaram o Einstein era menos a crença, as crenças judaicas, e muito mais o pertencimento àquela comunidade. Todas as Santa Casas de Misericórdia que vieram com os portugueses quando desembarcaram no Brasil nasceram da religião cristã, da religião católica em Portugal, e se perpetuaram no Brasil graças a isso. Irmã Dulce, antes da existência do SUS no Brasil, ela fez um hospital importante, mais de um, na Bahia, levantando recurso como? Por meio da religião, por meio do catolicismo. Então, são inúmeros os benefícios. A questão toda é o seguinte: os seres humanos não poderiam fazer determinadas coisas se eles não se agregassem para além de suas famílias. E as religiões permitiram isso. Inclusive fazer guerras, mas progredir. As avaliações, existem papers, eu posso postar aqui no YouTube, existem, né, porque todo mundo quer saber. Então, qual foi o balanço das religiões? Qual é o balanço que você pode fazer dela? Elas fizeram mais mal ou mais bem? Né? Uma vez que, obviamente, né, sempre damos o exemplo das cruzadas, mas não foi a única guerra, não foi o único conflito de grande magnitude provocado pelas religiões. As religiões, no balanço, né, desses estudiosos das religiões, elas fizeram mais bem do que mal. A própria ideia, existem artigos científicos, livros até, mostrando que essa ideia que nós temos hoje do império da lei, né, the rule of law, né, como que o ser humano montou sociedades, o Ocidente montou sociedades que nós conhecemos, de nossa experiência própria, fundamentadas no império da lei, na Constituição, numa lei que todos devam seguir e todos devam ser tratados igualmente. A base é da religião. Tem estudos, artigos, se você colocar no Google, põe lá no Google Academia, está lá, Rule of Law, Religion. São inúmeros os artigos sobre isso. A própria escolarização da população, o aumento da escolarização da população, se deveu ao quê? A um impulso religioso. A fundação de novas sociedades se deveu ao quê? Ao impulso religioso. O que nós estamos vendo hoje em alguns países europeus é que o percentual de pessoas não religiosas ou sem religião, ou mesmo que não acreditam em Deus, está ultrapassando o percentual de pessoas que têm alguma religião e que acreditam em Deus. Isso é uma novidade na história do mundo. Nós não sabemos o que irá acontecer. Como será provida, como será propiciada a ação coletiva entre os seres humanos sem religião. Várias pesquisas mostram, no Brasil, nos Estados Unidos, tem um livro, tem aqui, The American Grace, eu tenho na minha biblioteca aqui, um livro que mostra, faz uma pesquisa, quem é que faz mais trabalho voluntário? Quem é que faz mais doações? São as pessoas que mais participam de igrejas e de religiões. Se nós tomarmos aqueles que participam das comunidades judaicas em São Paulo, que fazem doações para obras como o Hospital Einstein, se somarmos a quantidade de recursos que essas pessoas doam, provavelmente será maior do que a grande maioria de pessoas sem religião, que doam menos, participam menos. Eu só estou ilustrando, eu estou chamando a atenção de um aspecto relevante que é menosprezado das religiões e que ela serve de conforto em momentos de grande dificuldade. Quando houve o atentado do dia 11 de setembro nos Estados Unidos, no início do século XXI, o que aconteceu? As igrejas lotaram logo em seguida do atentado. As pessoas estavam buscando um conforto. E a ação coletiva é importante. Eu me recordo uma vez, moro em São Paulo, tenho família no Rio, estava indo de carro para o Rio no feriado de 12 de outubro. E as pessoas caminhando na rodovia, na Dutra, fazendo a peregrinação rumo ao santuário de Nossa Senhora Aparecida. E eu, a família no carro, a gente ficou impressionado com aquela quantidade de pessoas. Ficamos pasmos e decidimos parar. Tinham vários pontos de apoio e decidimos parar em um ponto de apoio para ver como é que era, né? E chegando no ponto de apoio, vimos lá, tinham equipes fornecendo, pago mesmo, alimentação, isotônico, coisas para as pessoas se hidratarem, um dia de sol, calor, banheiro, né? E aquilo, né, é o que a religião faz, não só a religião, quando você entra no estádio de futebol, a torcida, aquela quantidade de pessoas juntas, né, com um propósito, aquilo ali, naquele momento, psicologicamente, quando eu fui ver aquilo, me contagiou. E eu pensei assim, poxa, eu gostaria de fazer parte desse grupo.
né? A mesma coisa para uma torcida, a mesma coisa quando você vai num protesto, a mesma coisa quando você vai num comício. A política funciona como se fosse uma religião, os partidos funcionam como se fosse uma religião. Então, o ser humano ele tem um benefício psicológico de agir conjuntamente. Por que que as religiões têm cânticos lá juntos? Por que que elas têm cerimônias juntas, né? E as pessoas procuram cantar juntos, porque aquilo turbina as pessoas, joga no cérebro das pessoas determinada química que nós precisamos e nós gostamos, né? E sempre foi assim, o ser humano sempre foi assim. Eu só estou querendo chamar atenção nesse dia de luto, nesse dia de tristeza que o Brasil chega, lamentavelmente, por diversos fatores. Eu fiz um vídeo sobre isso já, os responsáveis pelos 100 mil óbitos no Brasil, e, infelizmente, mais milhares de óbitos virão, muito infelizmente mesmo, mas as religiões confortam muita gente e isto é relevante e jamais pode ser desprezado.